Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos permanecer conectados nessa proposta e busca por entendimento dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, com o apoio da obra Em Torno do Mestre, que você já sabe, meu caro ouvinte, o autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. E a apresentação da nobre contribuição do autor Pedro de Camargo será sempre embasada por nós, buscando sempre os alicerces do Pentateuco kardeciano. Ou seja, meu caro ouvinte, na doutrina espírita. O capítulo de hoje tem o título Vigílias. São vários pensamentos que nos trazem à tona a condição da simplicidade, porém a profundidade que o Evangelho apresenta em nossas vidas. Pedro de Camargo começa dizendo que a salvação de nossas almas não está numa finalidade qualquer, tais como sejam céu, paraíso, nirvana. Então, esses estágios ou regiões supostamente apresentadas pela religião humana são convencionais e Pedro de Camargo está dizendo que não é a finalidade da educação, porque ele já afirmou que salvar é educar, portanto a salvação é obra de educação. Mas está na perpétua renovação da vida para o melhor e para o mais elevado. Ou seja, meu caro ouvinte, um aprendizado constante, onde a renovação em busca da reforma íntima torna-nos aprendizes constantes desse grande valor maior que é o ensinamento do Evangelho estabelecida diretamente pela vida do próprio Mestre Jesus. Ele continua dizendo: afirmo sem pestanejar que Jesus não instituiu nenhuma casta sacerdotal com poderes ou privilégios de qualquer natureza. Então, essa organização de poderes, de hierarquia sacerdotal, não foi ensinada por Jesus. Isto é criação do homem na religião humana. Suas promessas são extensivas a todos os homens, mediante determinadas condições, às quais, igualmente, todos estamos subordinados. Então, essa possibilidade de alcançar a finalidade do processo de educação e amadurecimento espiritual através do Evangelho está ao alcance de todos, desde que essas condições sejam exercidas. Os verdadeiros cristãos são como os verdadeiros missionários neste mundo. São e ignoram que o são. Aqui está a representatividade natural da humildade, daquele que alcançou um nível elevado e reconhece o quanto ainda tem pela frente e não se considera superior. Perguntaram certa vez ao Batista. Ele se refere a João Batista. Perguntaram a ele: sois Elias, que é um outro profeta? Ele respondeu: não sou. Foi a resposta. E perguntaram de novo: sois profeta? Ele respondeu: não sou. Sou apenas a voz que clama no deserto. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. São palavras de Jesus através do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Então aqui Jesus está confirmando que João Batista é a reencarnação de Elias. No item 11, Allan Kardec vai explicar. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E Pedro de Camargo continua com as suas vigílias. Os que sobem pelo prestígio da força não sobem, descem. Os que descem à força da iniquidade não descem, sobem. Não é o prestígio da força, mas a força do prestígio que eleva e dignifica o homem. Onde está o espírito do cristianismo? Está no coração daqueles que, divergindo, embora no que respeita às sutilezas da fé, confraternizam sempre, considerando a Jesus como seu mestre e salvador. Está na colaboração e na eficiência em prol de todas as causas que visam o bem coletivo. O melhor protesto contra o falso ensino religioso é propiciar o verdadeiro. Quão sábias essas palavras, meu caro ouvinte? Não nos desgastemos com a mentira. A mentira cai por si mesma. A melhor maneira de protestar contra os falsos ensinos religiosos é pronunciar a verdade e viver essa verdade. O método positivo é de mais eficiência que o negativo. Construindo-se a boa obra, a má vem abaixo. Toda árvore não plantada pelo Pai será arrancada. Ao invés, portanto, de mostrarmos o erro de falsa moral, já de si decadente, intensifiquemos a propaganda da moral cristã nas sedes das nossas agremiações. Existem no Brasil centenas, milhares de igrejas espíritas. Aqui eu uso o termo igrejas. Hoje nós temos a denominação centros, casas, sociedades espíritas. Pois que seja cada uma delas um foco ardente de luz e de amor, onde as crianças e a juventude encontrem oportunidade e facilidade de aprender as sublimes verdades evangélicas. Transformemos as nossas sedes em escolas. Cuidemos da infância, guiemos e orientemos os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus.
Melhor do que remediar é prevenir. Pela educação ministrada à infância e à juventude, podem evitar-se esses males e misérias que flagelam a sociedade contemporânea e para cuja conjuração todas as medidas e todos os remédios, ora empregados, resultam de eficácia quase nula. Sublata causa tolitur effectus, que significa, meu caro ouvinte, do latim, suprimida a causa, cessa o efeito. Consequência evidente do princípio apresentado na doutrina espírita. Não há efeito sem causa. Por que deixarmos que a mocidade se abisme no tremedal dos vícios, se chafurde na lama das paixões, para depois convidá-la à regeneração? Por que não ministrar desde logo o verdadeiro ensino religioso às crianças? A chave de todas as questões sociais está na educação da mocidade. Meu caro ouvinte, esta foi uma das grandes missões de Pedro de Camargo, de dar incentivo às casas espíritas a abrirem suas portas para os jovens, colocar os jovens com responsabilidade de trabalho dentro da casa espírita, estudar junto com eles, apresentar o Espiritismo e o Evangelho de Jesus, porque realmente o jovem instruindo se vai estabelecer na sociedade um recurso diferenciado de ações para o bem e renovação de si mesmo e da sociedade. Sócrates, que viveu na Terra 4 séculos antes do Cristo, já sabia disso. Neste mundo, todos os homens são ao mesmo tempo mestres e discípulos, ensinam e aprendem. Então é essa troca que realizamos mutuamente, através dessa consciência de aprendizes e na oportunidade de compreender a porção que nos cabe pela própria experiência, realizar assim a divulgação. Quem se dispuser a ensinar, sem se dispor a aprender, jamais será bom instrutor. Quem se vangloria do seu saber, dá com isso provas evidentes da mediocridade desse saber. O verdadeiro sábio é humilde no seu saber. Com aquilo que ignoramos, disse um grande pensador e filósofo, Deus poderia, se quisesse, criar um outro universo, e com aquilo que sabemos, não podemos, ainda que o queiramos, criar um grão de areia. Vamos continuar com as vigílias de Pedro de Camargo na obra Em Torno do Mestre, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo Vigílias, e Pedro de Camargo está trazendo para cada um de nós reflexões acerca do entendimento do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Ele continua afirmando: a seara espiritual diverge da seara terrena. Para esta, há épocas determinadas para semear e para colher, se referindo à seara terrena. Aquela, a espiritual, comporta os dois mistérios ao mesmo tempo.
a semeadura e a ceifa. Ou seja, o espírito, na medida em que produz, já configura a própria estrutura. Tudo que nós doamos de nós mesmos já é patrimônio nosso, já é condição estabelecida dentro de nós mesmos. O obreiro da seara espiritual colhe e semeia conjuntamente. Colhe o que os outros semearam, semeia para outros colherem. Na lavoura do espírito vigora a lei da solidariedade e da justiça. Quem dá, recebe, e quem recebe, dá. Há sempre leiras abertas para acolher a sementeira, como há continuamente grãos e frutos sazonados para o celeiro. Na seara espiritual, a estação do plantio, como a da colheita, está sempre à porta. O lavrador não precisa esperar, porque todos os tempos são favoráveis para um e para outro trabalho. Todo o prazer que extenua o corpo e abate o espírito é loucura, é crime contra a natureza, considerada em seu duplo aspecto físico e moral. Aqui está a noção da distinção do bem e do mal, do certo e do errado. Tudo que nós fazemos ao corpo reflete-se no espírito, e tudo que fazemos ao espírito reflete-se no corpo. Se usufruímos excessivamente do recurso material das sensações do corpo, abatendo a própria estrutura de energia, chegamos às raias da enfermidade da alma. O pecado, em síntese, outra coisa não é senão desrespeito à natureza, porque Deus não está nos templos de pedra, nem nos altares, nem nas alfaias. Alfaia, meu caro ouvinte, são os enfeites da igreja. Deus está na natureza, na gota de orvalho, como resplendor da estrela, no riso da criança, como no coração das mães. Eis a presença de Deus em nossas vidas, manifestada em toda parte, nesse resplendor, nessa singeleza da estrutura mais simples da natureza, no coração mais amoroso que se possa conceber, que são os corações das mães. Precisamos viver cada momento da vida, tal como é no presente. Lamentar o passado e angustiar-se pelo futuro, desprezando o presente, é insensatez. Ou seja, viver no passado é construir a depressão. Viver angustiado pelo futuro é desenvolver a ansiedade. E desprezar o presente é então uma insensatez. No dia da dor, sejamos resignados, sejamos fortes. Na hora do prazer, sejamos comedidos, sejamos gratos àquele que nos proporciona. Vivamos, assim, cada momento da vida, tal qual ele se apresenta. Não agravemos a dor com a revolta, nem com murmurações. E não obscureçamos o sol da alegria com reminiscências dolorosas. Vivamos sempre do presente, como presente. Não procuremos afastá-lo para o passado, nem impeli-lo para o futuro. O sol de ontem ou de amanhã não nos aquece, não nos alumia hoje. Vivamos, pois, o dia de hoje, como ele é. Não nos detenhamos no mal que já passou, nem nos aflijamos por um bem que ainda não veio. Sejamos o homem do dia, tal como o dia se apresenta. A cada hora basta a sua própria aflição.
Aqui Pedro Camargo colocou essa frase entre aspas, porque está parafraseando Jesus, quando disse: a cada dia basta o seu mal. Afirmo sem vislumbre de dúvida que diante de Deus não há diferença alguma entre o católico, o budista, o espírita e o protestante, o maçom e o positivista, o teósofo e o maometano, uma vez que os profitentes de tais credos sejam sinceros, verazes, fiéis à consciência própria e se achem possuídos do espírito de justiça e de amor ao próximo. Afirmo mais que o conceito acima exposto é genuinamente cristão e profundamente evangélico. Dá-me, Senhor, oportunidade de vingar-me dos que me fazem mal, proporcionando-me ensejo de lhes fazer um grande bem. Bom só há um, que é Deus. Aquele que muito se defende aos seus próprios olhos, muito se acusa e muito se compromete. Quem a si mesmo se eleva, a si mesmo se abate. Aquele que se acusa sem reservas, no fórum íntimo da consciência, promove sua defesa, evita amargas decepções e previne com segurança o dia de amanhã. O melhor meio de nos premunirmos e nos resguardarmos de muitos males é sermos mais contra que a favor de nós mesmos. Os que têm por norma justificarem-se incondicionalmente, imaginando-se bons e virtuosos, se expõem aos grandes perigos. O rigor para consigo mesmo é a melhor arma de defesa. Quem a maneja continuamente previne o futuro e assegura o bem-estar presente. A nossa paz vem da guerra que movemos contra nós próprios. Não só dos triunfos, mas também das quedas, tiramos motivos de encorajamento na conquista dos nossos destinos. Não são unicamente os grandes, pelo saber e pela virtude, que exemplificam. Os pecadores humildes que se erguem do pó, confessando seus pecados e fraquezas, com simplicidade de coração, também edificam, servindo de estímulos aos militantes da fé. O fariseu e o publicano oravam no templo. O primeiro lembra-se das suas qualidades e virtudes. O segundo deplora sua condição de mísero pecador. Esse volta justificado, e não aquele. Sentencia Jesus, refletindo a soberana justiça. Ser bom e ser justo importa numa questão muito mais importante que ser sábio e ser rico. Não obstante, os homens invertem o problema capital da vida, relegando a justiça e a bondade para os últimos planos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. A mensagem do Mestre para os nossos corações, meu caro ouvinte. Conquistemos esses tesouros dos céus, que são as virtudes desenvolvidas pelo trabalho incessante de conexão e comunhão com o Evangelho de Jesus em nossas vidas, reformulando, ressignificando os nossos conceitos, fazendo com que possamos estabelecer em nós sempre esse aprimoramento, desejando crescer na condição do reconhecimento de que todos somos os aprendizes. Porque onde estivermos com os nossos interesses, o nosso foco e a nossa vontade apontada, aí estará toda a perspectiva e característica também das nossas vidas.
que sejam as diretrizes do amor do Cristo em seu Evangelho, esses recursos tornando-se instrumentos de superação, de fortalecimento e fé hoje sempre em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.